tarde, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva na tarde de estudo de hoje. Em espíritos, solicitamos nossos protetores, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intuam, que nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Hoje vamos estudar da obra de Kardec, Obras Póstumas. Foi editada 21 anos após a sua morte, mas com escritos de Kardec, com anotações próprias de Kardec. Vamos estudar sobre a sua missão. Outrora, ou antes, no estudo anterior, nós estudamos relativamente qual foi a minha missão. Se eu, na condição de Kardec, falisse, qual seria o meu sucessor? Vimos também o Alto de Barcelona, aquela queima de livro de 300 obras que Kardec mandou para a Espanha. Hoje nós vamos estudar relativamente o impacto que o Evangelho segundo o Espiritismo teve quando da sua edição, junto à igreja, junto ao clérigo da época. Ele foi inicialmente editado com o nome Imitação do Evangelho. E na Sociedade Parisiense de Estudo, vários amigos de Kardec solicitaram, criticaram, ou sugeriram para mudar o nome. O próprio Didier, livreiro e amigo incondicional de Kardec, sugeriu que o mesmo mudasse o nome. E a primeira edição saiu como Imitação do Evangelho. Posteriormente, a partir da segunda edição, isso em 1864, já saiu, a segunda edição já saiu com Evangelho segundo o Espiritismo. Máximas extraídas das afirmações de Cristo que vieram a lume e essas máximas vieram de uma certa forma nortear, dar vida, clarificar aquilo que tinha ficado obnubilado. Ou seja, uma nuvem, um véu cobria. E a nossa doutrina, como Consolador prometido, veio na época correta, na época certa, dizer aquilo que outrora Jesus mesmo disse: virá o Consolador prometido e ficará com vós até os finais dos tempos. Lhes ensinará alguma coisa que na época eu, por questão da própria cultura, da própria inteligência, não foi possível dar. Porque os ensinamentos, a verdade é como a luz. Devemos dá-la, devemos proferi-la de forma gradual, porém segura, não de uma vez, porque a luz de uma vez cega. Então, meus irmãos, vamos estudar também o reflexo desta obra junto à igreja, porque até então, com o Livro dos Espíritos, falando em reencarnação, múltiplas vidas, evolução, mas agora falando das máximas do Cristo e discorrendo, explicando de forma cristalina, límpida e de maneira racional, ou seja, que nada na própria história pudesse ser assim surpresa, mas tudo explicado de forma cristalina, límpida e à luz do próprio Evangelho de Cristo. Muita luz, muita paz. Venha comigo, vamos participar desses estudos. Muita luz, muita paz. Tudo de bom. Olá, boa tarde a todos novamente. Agradeço a presença de todos por estarmos aqui novamente para estudar essa doutrina maravilhosa, onde vamos estudar hoje o livro Obras Póstumas, Iniciação de Allan Kardec, Imitação do Evangelho e itens seguintes. E sendo assim, eu convido a nossa amiga Miriam, que levanta a mãozinha, para fazer a nossa prece de abertura, e pudesse falar o estudo para nós. Então, que Jesus, espiritualidade, amiga, intua o DS no estudo, que Jesus nos acompanhe, nos ilumine aqui nessa sala, junto com essa espiritualidade amiga,
para que tenhamos estudo de muita paz e de muita luz. Passando, Miriam, obrigada. Olá, boa tarde. Sil, irmão X, Silvinha, Nando, Cavaleiro e Juliana. Vamos serenar os nossos corações e abrir os nossos corações para o estudo da doutrina que sabemos como é esclarecedora, aos mentores desta sala, que nos recepcionam, nos incentivam a todo momento. Vamos agradecendo a Deus, acima de tudo, a oportunidade, né? Por essa tarde linda e disponíveis para aprender, como uma oportunidade que Deus está nos dando de aprender de uma forma mais tranquila sobre tudo aquilo que nos transforma, nos faz progredir. E assim pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos desta tarde de hoje. Que Deus ilumine nosso irmão que vai fazer a exposição e que possamos então colaborar com os nossos pensamentos, com as nossas colocações, de forma ao estudo ser bastante proveitoso. Que assim seja. Liberando. Que assim seja, minha irmã. Muita luz, muita paz. Nós solicitamos os padrinhos, os espíritos protetores, Espírito Maria Santíssima e Chico Xavier, que nos intue e nos direcione sempre como solicitamos ao propósito de bem servir. Muita luz, muita paz. Sintam-se abraçados deverasmente e com várias voltas a todos aqui, meus irmãos. Eu, como de costume, peço para que coloque um número de 1 ao 288 para nós lermos uma página do César Carlos Pastorino, Minuto de Sabedoria, 148, Silvia Além colocou. 148, muito obrigado. E 148 nos diz textualmente o que se segue. Silvia, não fique remoendo as coisas do passado. Ficar presa ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se adormente com o que passou. Mesmo que reconheça seu erro, levante-se e siga em frente, o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com seus adversários, envie pensamento de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão, e você viverá feliz e risonho. Está aí, né, meus irmãos? Não devemos sentir mágoa, não devemos guardar dentro do nosso peito aquela ojeriza, aquela vingança. Já disse um psicólogo, um pensador antigo, Shakespeare, né? Que a mágoa, a vingança é você tomar o remédio e querer que a outra pessoa viva. Há poucos instantes, e no finalizar das mensagens, vimos que uma menina doente, voltada para dentro de si mesmo, enquanto não viu a rosa, o botão florescer, ela não sarou. Então nós precisamos ter uma luz, um objetivo, alguma coisa a agarrar. A gente precisa ter um plano de vida, a gente precisa ter uma meta, a gente precisa de ter alguma coisa a correr, ou correr atrás, né? Querer um plano. Então nada de ficar remoendo, nada de ficar falando daquelas coisas que não deu certo, né? Devemos sim, igual aquela letra da música, dar a volta por cima e seguir adiante. Muito bem, tá aí. Muito obrigado, Silvia. E quando eu falei Silvia, tá aí desde, né, o próprio irmão X até Juliano Solares. É para todas essas 7 pessoas que estão na sala. Meus irmãos, então hoje, mais uma vez, nós estudamos as 7 obras de Kardec, as ditas básicas, a acrescida de obras póstumas e o que é o Espiritismo nas suas formas e à medida que as mesmas foram publicadas. Então,
Obras Póstumas foi publicada, a gente sempre fala, né? 21 anos após a morte de Kardec, mas observa com anotações do próprio Kardec. Com anotação do próprio Kardec. Então, hoje estamos estudando qual seria a próxima estudo, depois de Obra Póstuma, que é a última, começa Livro dos Espíritos. Depois, Kardec respondendo aquelas 600 questões, o que é o Espiritismo, aí Livro dos Médiuns, Evangelho, e aí até chegar em Gênesis, né? E nós estudamos dessa forma. E relativamente à iniciação de Kardec, aqui nós estudamos na iniciação de Kardec, nós estudamos sobre o Alto de Barcelona. Relativamente ao sucessor de Kardec, se ele falhasse na sua missão, estudamos anteriormente ao Alto de Fé de Barcelona, estudamos a missão dele, né? O futuro do Espiritismo. Estudamos quando ele falava relativamente à sua volta, que o Espírito Verdade, que é constituído de uma pleiade de espíritos superiores, lhe disse que ele voltaria muito em breve. Pelos cálculos do próprio Kardec, ele deveria voltar, deveria reencarnar. Ele deveria reencarnar no final do século XIX, lá para 1990 e pouco, a 2000 e pouco, 2020, até 2020. Isso os cálculos, quando a espiritualidade respondeu que ele viria, mas ficaria muito pouco entre eles. Aí Kardec argueu, como pouco? Nós estudamos essa parte. E hoje, imitação do Evangelho. E o que é imitação do Evangelho? Esse nome, meus irmãos, foi o nome que recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi, se não me engano, 1864, né? Publicado em 1864. 1861 foi o Livro dos Médiuns, 1864 o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele foi publicado pela primeira vez com o nome Imitação do Evangelho. Aí, o senhor Didier, que era o livreiro e muito amigo de Kardec, ele falou: Kardec, vamos trocar esse nome não está muito adequado. Imitação do Evangelho. E na própria Revista Espírita, e essa época já tinha uma série de assinantes, os assinantes entraram em contato por carta, e mesmo lá na Associação Parisiense de Estudos, né, sempre sugerindo Kardec. Pois bem, da próxima edição já passou a ser chamado Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, ele era muito cioso. Tudo que ia fazer, ele questionava o Espírito Verdade. Esse Espírito Verdade, muito embora o movimento, meus irmãos, o movimento espírita divide relativamente um bom percentual do movimento espírita afirma que o Espírito Verdade era Jesus. Boa parte outra do movimento espírita, e a qual eu estou inserido, afirmam que o Espírito Verdade é constituído em uma pleiade de espíritos. E certa vez eu lendo uma obra complementar, a mesma falava-se, e eu achei de bastante fundamentação, bastante fundamentado o que a mesma diz, falava que Kardec fazia parte dessa pleiade de Espírito Verdade, entretanto veio antes, com um objetivo precípuo de fazer a respectiva codificação, o que tem até fundamento. Ele perguntando ao Espírito de Verdade: o que pensais dessa obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo? E o Espírito Verdade, esse livro, ele vai ser um extraordinário livro que terá uma influência sobremaneira na religião, nos povos, e vai tocar as questões capitais.
Porque até então o clero e a igreja à época, com relação ao livro dos Espíritos, tinha a parte que eles não concordavam e não concorda, que é a pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade com os Espíritos, muito embora a igreja em si advoga o princípio de que você pode comunicar com espíritos e santos, mas comunicabilidade outras, você está comunicando com o demônio, com o diabo. Ora, se podemos comunicar com um espírito demoníaco, um espírito que está no princípio de sua evolução, porque Deus não permitiria que comunicássemos com um espírito também mais evoluído? É um paradoxo, né? Aqui o Espírito Verdade fala para ele, para Kardec, que ele vai enfrentar sobremaneira, porque aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, pegando máximas de Jesus, pegando máximas de Jesus e explicando. Seria o Consolador prometido, explicando o que eu na época não pude falar, disse Jesus, orientar, dado o poder de absorção das pessoas à época, né, o poder cultural, e ele não podia dar aquela luz. Você não pode, a verdade ou esses ensinamentos é uma luz, você não pode focar essa luz de forma incisiva e bastante clara, porque a pessoa pode até cegar. Juliano Solaro diz, Deus imprudente. Justamente um Deus imprudente, quando esse mesmo Deus cria almas, umas nascem cegas, outras surdas, umas nascem inteligentes, outras não, e não dando uma oportunidade a essa alma ter várias existências, para, por exemplo, aquele aborígena, aquele índio, ter a qualidade ou a apreensão de conhecimento como um europeu, Deus seria um imprudente, seria um injusto, seria muito parcial. Me cria voltado às coisas extraordinárias da vida, não tendo doença, sendo sadio, tendo uma vida material que me propicia a estudar, a viajar, a adquirir conhecimento, a ter possibilidade, inclusive, de ser bom, praticar o bem, praticar a caridade material. E, ao mesmo tempo, cria outro que nasceu de uma prostituta aidética na favela, cego e sem dinheiro. Ora, se não tiver outra existência, se não tiver uma reencarnação, seja nesse ou no outro mundo, que é um dos princípios, a pluralidade, né, dos mundos habitados, então Deus seria imprudente. Mas vamos recordar os 5 princípios? Me ajuda se eu esquecer. O primeiro princípio do Espiritismo seria a crença num Deus. A vida do espírito após morte. A comunicabilidade do espírito. A reencarnação, você ter várias existências, uma vida só. E por último, a pluralidade de mundos, né? Não existe tão somente a Terra. Qualquer mundo, por mais inóspito, por mais inóspito que seja o diverso da Terra, tem condição e com certeza há espírito nele morando. Por exemplo, o Sol, que é um planeta não, que é uma estrela, um calor altíssimo, mas tem espíritos lá. Evidentemente que não da nossa compleição física e orgânica, porque não teríamos condição de vida, mas quem diz que tem, que é a mesma compleição nossa? A espiritualidade, falando, eu estava vendo na revista de 1858, e lá fala muito relativamente aos habitantes de Júpiter, que são habitantes altamente evoluídos. Eles são
corpos bastante diáfanos, um perispírito muito tenro, um perispírito assim, pouco denso, né? Muito etéreo e bastante evoluído. Então, nós não teríamos condição de viver lá como eles. Para viver aqui, ter alguma existência aqui, seria como missionários, e teriam notadamente de haver um revestimento do seu perispírito, porque o perispírito você o pega em cada mundo que vai habitar, que vai encarnar ou reencarnar. Então aí está a bondade de Deus. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terá de proclamar o Espiritismo. É uma tradição verdadeira e cristã, única instituição verdadeira, divina e humana. Então, a espiritualidade te escolheu, Kardec. Seja prudente, tenha calma, você será criticado. Sua família será colocada à prova. E veja bem, ele casou-se com a secretária, que ele chamava Doce Gabi, uma senhora mais velha que ele, 9 anos. Gabi, ou Amélie, Dona Amélie, que é a senhora Kardec, foi tudo para Kardec. Kardec, ela, uma professora, uma pessoa altamente letrada, o ajudou nessa codificação e nessa missão bastante árdua, porque a gente não imagina, meus irmãos, hoje, aqui no Brasil, na época da República, a partir de 1889 para frente, você não podia professar o Espiritismo. O Estado, na condição de país, não era laico. Hoje nós podemos ser espírita, nós podemos falar da nossa religião, podemos falar, o cidadão pode ser maometano, islâmico, pode ser crente, protestante, pode ser católico, é um país laico. Mas, naquela época, era difícil. A França, quando houve uma liberdade, a França era a efervescência do mundo. A França era a efervescência do mundo, e todas as inteligências ali floresciam. O positivismo, o positivista era materialista, né? E o materialismo aflorava, vinha a lume. Por que isso? Porque até na Idade Média a igreja corrompia, matava, tolhia, colocava na face das pessoas os antólios, né? Antólio é aquela peça que a gente coloca no cavalo para ele não ver nas laterais, sobretudo veículo, carro, para não assustar. Miriam coloca, refletindo aqui, Kardec poderia dizer: eu não tenho condição, não tenho conhecimento suficiente, como nós fazemos para as mesmas coisas. Mas ele aceitou e correu atrás. E ele falou, Miriam, ele chegou a falar: eu, ao Espírito de verdade, eu não não sou essa pessoa. Falou, não, mas se você claudicar, se você sentir que o peso nos seus ombros é superior à sua vontade, ou superior ao que você pode carregar, não tenha dúvida, a divina providência não vai só sobrar, ela não vai claudicar, outro virá. Ele fez esse questionamento. Teve época, e Kardec ele trabalhava 17, 18 horas por dia. Para vocês verificar que em menos de 13 anos, menos de 14 anos, foi de 55 a 869, foi 13 anos e pouco, ele começou ele não era espírita, ele era magnetista, ele foi magnetista durante 30 anos, estudando magnetismo. A partir de maio de 1855, ele começou a estudar, verificar, deparar, mas mesmo assim, não creu, né? Vamos dizer assim, ele não cria ainda, ele não tinha fé,
lá em 1856 que ele começou a percebeu que por detrás daqueles fenômenos inteligentes tinha necessariamente a inteligência, porque muitos daqueles fenômenos dava-se para explicar com o magnetismo. E quando ele morreu, quando ele desencarnou, minha gente, ele estava escrevendo uma obra, e está aqui na própria Obras Póstumas, ele estava escrevendo o magnetismo e o espiritismo. Seria a próxima obra dele. E o que é magnetismo? Trazendo para os nossos tempos atuais, é o hipnotismo. É o fluido magnético. A câmara de passe nada mais é do que o magnetismo propriamente dito. É o fluido vital associado ao fluido espiritual. O fluido vital sai do médium e o fluido espiritual, e no caso de um passe medianímico, é você utilizando o fluido espiritual, o fluido do espírito, associado ao princípio vital do encarnado. Então, associando essas duas, mas pode naturalmente você receber numa câmara de passe o magnetismo do médium encarnado, o magneto propriamente dito, ou o fluido espiritual. E certa vez, alguém me perguntou em um centro desse: o que é mais importante quando a gente vai no centro? Tomar um passe, beber água fluidificada ou ouvir a palestra? Eu falei assim de forma peremptória para ele. Eu falei: olha, tranquilamente é você ouvir a palestra, porque o passe, que é o magnetismo, nós estamos falando de magnetismo, é a água fluidificada, ele debela os efeitos. Você precisa ir na causa, e a causa é a palestra, porque você ouve, você vê aqueles ensinamentos de Jesus, ou bons ensinamentos ali emitidos pelo preletor, pela prédica proferida pelo palestrante, você vai colocar em prática. Então, na verdade, a palestra vai te exortar, direcionar, nortear, para que você mude interiormente, para que você melhore, para que você mude de vida. E as outras, o passe magnético e a água fluidificada, debela o male que está, os males que estão no seu perispírito, alguma angústia que você está. Mas ali você saiu, você veio muitas vezes com aquela pleiade de espíritos obsessores, aquela pleiade de espíritos que nem estava querendo que você caminhasse pelo bem. Saiu, teve uma vibração positiva através dos passos, etc. Mas saiu no portão, eles voltam naturalmente, voltam novamente. Adeus, caro companheiro, diz Kardec, adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel de verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante o Espírito que te ama e quem venera. Juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela achasse concluída. Saúdo-te. Isso aqui foi quando um dos espíritos da pleiade de espírito verdade, ele saudou Kardec, porque ele já ia, fez a comunicação. E aqui novamente, meus irmãos, para de uma certa forma, o espírito verdade falando que ele ia sofrer deveras refluxo, fluxo e refluxo, crítica, assodamentos em sua carreira. E aqui coloca, veja bem, vou ler textualmente para não tirar a beleza e para de uma certa forma vamos dizer, sedimentar aquilo que eu falei, que o Espírito Verdade constitui a pleiade de Espírito. Coragem, falando para Kardec, coragem, pois, e que tua obra se complete. Conta conosco, e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós. Aí o Mestre de todos nós é Jesus, que te protege de muito
de modo muito particular. Vá firme em frente, não tergiverse, em outras palavras, não claudica, vá com amor, com destemor, pois nós estamos do seu lado e você tem uma pessoa que é o mestre de todos nós, que no caso é Jesus, te protege de forma especial. Então está aí uma forma e uma comprovação de que o Espírito Verdade, na verdade, era constituído de uma pleiade. Porque o próprio Espírito Verdade, falando aqui com Kardec, relativamente à feitura, à confecção e à edição do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que Jesus dava um suporte todo especial a Allan Kardec. Pois bem, mais à frente aqui, aqui fala da igreja, que a igreja, relativamente ao livro O Céu e o Inferno, ela se acha nesta alternativa. Ou se suicida, transformando-se, ou sucumbe nas garras do progresso, se permanecer estacionário. Oh, desculpa, pessoal, deixa eu beber uma aguinha aqui. E tanto é que isso praticamente ocorreu. Não vamos dizer que ela sucumbiu não, mas na Idade Média um pouco, vocês viram que Martinho Lutero queimou aquelas bulas papais, a igreja em 580 e pouco no Concílio de Nicéia, sentindo as finanças um pouco abaladas, criou a indulgência, criou o purgatório, porque até então era ou você ia para o céu ou você ia para o inferno. Aqueles espíritos razoavelmente bem, ou aquelas almas que não seria tão boas, mas não seria tão más, poderia ir para o purgatório. Aí começou a vendas de indulgências. Saíram os missionários, o clérigo saiu e começou a vender. E Martinho Lutero não concordou com isso. Então, aqui Kardec já estava. A igreja naquela época, muito embora foi posteriormente a doutrina dos espíritos, mas a igreja, e ela perdeu substancialmente fiéis. Em 1964, a igreja tinha 96, esses dados do IBGE, 96% eram católicos. Hoje, pelo IBGE, 66% católico, 19% protestante, 3 ou 4% espírita. É bem verdade que há as pessoas de outras religiões que acreditam em vida sucessiva, na reencarnação e multiplicidades de mundo, é mais de 20%. Então seria em torno dos 20 milhões, 25 milhões. Não que sejam espíritas, mas tem crescido bastante, certo? Tem crescido bastante. Vida de Jesus por Renan. Isso é um escritor que Kardec e Erasto aqui fala relativamente a esse Renan, e ele escreveu no século XIX um livro, e Kardec elogiou esse livro extraordinariamente. Kardec diz aqui: por vezes surpreende-vos o azedume que os vossos adversários atacam. Segundo eles, sois louco, porque os nossos adversários até hoje dizem que nós não entabulamos conversação com o espírito, não existe mediunidade, não existe uma comunicação desse mundo, dos espíritos com o mundo encarnado, que isso está em nossa mente, que isso é uma vã imaginação nossa. Então, meus irmãos, chega a esse ponto. Então, a igreja foi muito abalada com a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali foi edificada as máximas. Até então, com o Livro dos Espíritos, falava em reencarnação, falava pluralidade dos mundos, as existências, mas aí, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, as máximas de Jesus foram evidenciadas. Então, efetivamente, a igreja ficou
um pouco, vamos dizer assim, apertada com aqueles princípios éticos, princípios mais puros, explicando de forma racional, e não tinha a luz da razão como combater. O Espiritismo combatia, mas um combate assim, sem bastante lógica. E aos poucos foi defiando, e a própria doutrina foi crescendo. Pois é, meus irmãos, então, hoje nós tivemos problema no pautal, que tudo. Eu vou fazer até a prece final. Tem algum questionamento? Tem alguma dúvida? E não tendo, vamos fazer a prece final. Ó Senhor Mestre Jesus e toda a espiritualidade que nos assiste, que bom ter vindo esse espírito magnânimo, Hipólito Leon Denisard Rivaio, conhecido por Allan Kardec, ter sido designado a esse espírito de escola, a codificação dessa doutrina. Essa doutrina extraordinária, consoladora, que preocupa substancialmente com a nossa evolução. E esses ensinamentos, que às quartas e sextas-feiras e nas outras salas do pautal, que eu mesmo em centro espírita ou alguma reunião mediúnica, alguma reunião em sociedade espírita, temos a condição de aprender, de melhorar o nosso raciocínio, de evoluir mais o nosso espírito. Aquele que mais sabe, melhor decide. E quando nós aplicamos com racionalidade esse conhecimento adquirido, nós temos condição de implementar um livre-arbítrio também mais coerente, mais racional e mais sensato. Ajuda-nos, Senhor, Mestre Jesus, a divulgar essa extraordinária doutrina, que edifica, que consola e que nos constrói para um mundo melhor. E sobretudo agora que estamos em um período de transição, onde estamos passando, e já começou esse período há bastante tempo, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Como começou esse período há bastante tempo? Sim, porque no mundo de prova e expiação, nesse mundo orbe terra que vivemos atualmente, já tem centenas de espíritos bem à frente de nós, ou seja, regenerando. Crianças têm nascido, crianças verdadeiros sábios, verdadeiras almas voltadas para a moralidade. Então, estamos sim nesse período de transição planetária. Muita luz, muita paz, e sintam-se abraçados. A espiritualidade aqui dos dois planos. Meus irmãos, muita luz, muita paz, e que Jesus, Espírito, Chico Xavier e Maria Santíssima autorizam-nos a fechar a presente estudo. Muita luz e muita paz. Até quarta-feira que vem. E lembrando que nós vamos ter um recesso no período de 21 a dia 4 de janeiro. 21 de dezembro a 4 de janeiro. Muita luz e muita paz. Thank you.